Você sabia que muitos negócios não quebram por falta de dinheiro ou por uma alavancagem exagerada, mas sim por um conflito entre sócios? Conflitos dessa natureza muitas vezes culminam na derrocada do negócio, mesmo que ele tenha uma boa ideia, um bom produto ou um serviço relevante para a sociedade. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como a arbitragem pode trazer solução a esses conflitos, assista esse episódio, compartilhe nas redes sociais. Fique conosco até o final para que você tenha um entendimento completo dessa situação tão relevante nos negócios empresariais. Sejam muito bem-vindos ao Evotalks. Eu sou o Ranieri Genari, advogado, especialista em direito tributário e gerente de tributos na Evo Inc. Aqui ao meu lado, nós temos o Luiz Felipe Baggio, cofundador da Evo Inc., diretor de operações e especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial. O tema de hoje é daqueles que pode salvar, ou muitas vezes complicar, uma empresa inteira com a sua ausência. A gente vai falar de conflitos societários, falta de acordos formais, herdeiros que entram na operação sem o devido preparo, tudo isso que parece distante, mas que pode acontecer com qualquer negócio. E para essa conversa, trouxemos um convidado muito especial, Dr. José Rubens Hernandes, que é advogado, mestre e doutor em Direito, professor, presidente da comissão na OAB e árbitro especializado em disputas societárias, ou seja, é alguém que conhece de perto os bastidores dessas crises entre sócios. Dr. José Rubens, seja muito bem-vindo. Ranieri, muito obrigado pelo convite. Luiz, muito obrigado por estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco, então, sobre essa esfinge aí que muita gente acaba, né, não conseguindo decifrar, mas que é muito simples. É um caminho hoje que está aberto, que me parece que ele é a solução, vamos dizer assim, para a crise do judiciário, na demora da entrega das disputas, das sentenças, acórdãos. Mas vamos conversar sobre isso para ficar mais claro. Doutor Hernandes, então, para a gente começar aqui a fazer essa introdução, né, eu queria que você explicasse para a gente o que de fato é, quando a gente se depara com uma cláusula, o que é a diferença entre mediação e arbitragem. Perfeito, Ranieri. Mediação, tanto a mediação quanto a arbitragem são sistemas ou são procedimentos diferentes. Eles não se excluem, mas eles podem andar, podem conviver. Só que quando eu tenho arbitragem, eu tenho um julgamento, eu tenho uma decisão por um árbitro. Então eu não consegui chegar a uma solução, uma autocomposição, e eu preciso que alguém, um terceiro, que seja imparcial, resolva aquele problema. Então, a figura do árbitro é para isso, é um julgamento. É o que a gente chama de justiça privada. É a mesma coisa vai acontecer no Poder Judiciário. Eu não consigo, né, com a outra parte, entrar num consenso, chegar num nível de conversação que estabeleça uma solução, e a gente submete ao juízo, no caso da justiça comum, uma decisão, ele vai dar aquilo em substituição do que as partes poderiam resolver. A arbitragem vai produzir a mesma decisão, até a sentença arbitral. É interessante isso, que ela é um título executivo judicial, ela não é um título extrajudicial, ela vale como uma sentença. E o árbitro ele recebe uma delegação do Poder Judiciário, do Poder Público, para poder exercer essa atividade de julgar. Então é um terceiro que pega uma disputa entre duas ou mais pessoas e vai dar ali a solução que entender cabível. Já a mediação, ela pode estar um passo anterior. A mediação é um método de solução de autocomposição, que vai ter a figura de um mediador e não do árbitro. Qual o papel do mediador? Ele vai conseguir fazer com que as partes restabeleçam um diálogo minimamente possível para que elas próprias construam a solução do caso. Então não é o mediador que resolve, que faz o acordo, ele nem pode interferir com as possíveis soluções. O que ele pode fazer, quando muito, é estabelecer diálogos, técnicas que tem, escutativa, eles têm várias formas de atuar que acabam permitindo que as partes restabeleçam. Pode ter uma mediação escalonada também, que é o contrato que prevê um ambiente melhor possível. Então, como que é visto isso? No contrato social de uma empresa, ou num contrato negocial qualquer, a gente prevê, por exemplo, que se as partes divergirem sobre algum ponto, elas ficarão, por exemplo, em 90 dias submeterão aquela questão a uma mediação. Se ela não for frutífera, dali para frente elas podem submeter a um juízo arbitral.
e aí seguir. Se durante a arbitragem elas acharem que podem suspender o procedimento e voltar para a mediação, pode também. Só que não pode ficar uma coisa em aberto, porque a arbitragem depois vai ter que terminar. Se ela for iniciada, ela tem que ser concluída. Basicamente uma criação de alçadas, né? Não é bem isso, são coisas diferentes. A autocomposição, eu estou tentando fazer com que as pessoas encontrem elas próprias a solução. Na arbitragem, já é o árbitro vai decidir no lugar delas. Ele vai dar a solução e normalmente pode desagradar alguém, né? Não, justo. Eu até me expressei mal, quis colocar a questão justamente da cláusula escalonada, né, de resolução de conflitos. Eu estabelecer ali por um primeiro momento uma medida, a mediação, talvez como algo mais simples, né, e que talvez seja mais prático, mais rápido para aquele início de resolução de conflito. E se a coisa apertar, vamos dizer assim, eu vou recorrer aí ao juízo arbitral, né? Luiz, a gente tem um cenário no Brasil, que eu acho que devido à nossa ancestralidade aí, né? Todo mundo parece que gosta muito de uma briga, né? Então, é bem litigioso. Bem litigioso. Então, e o cenário que a gente tem é de formação acadêmica focada no litígio. A gente não tem uma visão de atuação cooperativa no processo. Não tem isso. E eu tenho essa impressão... O princípio de cooperação, ele só é de fato um princípio. Ele está no Código de Processo Civil e quando a gente tenta fazer alguma cooperação no processo comum, a gente vê que as pessoas ficam ali plantando alguma nulidade, algum problema. Mas lá na arbitragem isso é cobrado até das partes. Agora, o que a gente percebe? Às vezes a mediação ela é mais difícil do que a arbitragem. Por quê? Porque eu vou romper uma barreira que é o diálogo, é um muro que as partes criaram, que é a barreira inicial para fazer com que elas comecem um novo diálogo. E isso é muito difícil. O mediador tem que ter uma habilidade tremenda para ele conseguir superar essas dificuldades. Interpessoal mesmo. Né? E às vezes ele faz um trabalho que envolve, assim, ele não consegue de plano reunir ambas as partes. Às vezes ele faz uma sessão de mediação apenas com uma para poder entender o problema, depois ele vai buscar outra, ou ele conversa, e toda vez sempre é recomendável que haja um acompanhamento por advogados, cada parte assistida por seu advogado, porque o mediador ele vai escrever ali, por exemplo, um acordo, mas ele não tem, às vezes, um conhecimento do contexto jurídico, da extensão daquela questão. Então os advogados vão estar ali para assessorar, mas não para litigar, para cooperar e construir a solução mais adequada. Então, às vezes, a mediação ela pode representar uma superação de uma dificuldade muito maior do que o julgamento, porque o julgamento, tecnicamente, você tem a lei balizando, então o árbitro vai chegar lá e falar, a solução é esta. Produzidas as provas, a razão está com a pessoa que requereu ou a pessoa que foi requerida. Já o mediador ele tem que ter uma habilidade interpessoal gigantesca para fazer com que porque elas próprias é que vão buscar e encontrar a solução do caso. Agora é interessante a gente dizer o seguinte, eu tenho cláusulas arbitrais cheias e vazias, e muita gente pode falar assim, mas eu posso usar arbitragem mesmo não tendo previsão no contrato? Pode, não há problema algum. Eu posso escolher a arbitragem porque eu achei interessante e eu conversei com a parte contrária, ela também concorda. Um dos pontos, inclusive, que chama a atenção da escolha nesse modelo é porque a arbitragem ela é sigilosa. Se eu vou para a justiça comum, o princípio geral é da publicidade. Tudo é aberto. E eu posso não ficar muito confortável numa briga com meu sócio ou com um cliente, um fornecedor. Eu não vou querer publicar ou deixar que isso... Pode abalar a reputação. Sim, né? Sem dúvida. Então, às vezes as próprias pessoas entendem e, convencidas, instauram a arbitragem sem ter uma cláusula para tanto. Não há problema. O comum é que haja a cláusula arbitral. E aí tem dois tipos de cláusula, a cheia e a vazia. A vazia qual é? As partes vão solucionar o conflito por meio da arbitragem. Ponto. Não dizem qual é a câmara arbitral, não especificam nada. E surge o conflito, aí elas podem ir lá e buscar uma determinada câmara arbitral. Não é uma recomendação que se faça assim. Já é um grande avanço a pessoa escolher a arbitragem. Melhor do que a alternativa. Mas se ela puder especificar melhor, aí é que fica um cenário bem mais interessante, porque ela vai para a cláusula cheia. Então, na cláusula cheia, ela vai colocar no contrato. Nós escolhemos a Câmara tal. Então, ela vai dizer não é quem será o árbitro, mas ela escolhe vai ser competente, a Câmara. E lá na Câmara ela tem um rol de árbitros. E normalmente funciona assim. Se eu tenho uma Câmara e foi escolhido, por exemplo, o Ranieri tem uma especialização em direito tributário, e você vai resolver um problema lá
que houve uma perda em função de uma apuração de tributo, e você vai falar de quem que é a responsabilidade ali pelo ressarcimento, né? Um profissional da contabilidade fez alguma coisa errada. Então você tem habilidade e pode arbitrar uma questão dessa. Mas você não faz parte da Câmara. As partes podem indicar e esse árbitro ele vai apenas dizer que, olha, eu me submeto, eu vou ficar aqui submetido às regras dessa Câmara. Ou até melhor, como é tudo negocial, as partes, na primeira sessão que acontece, que é a sessão para você fazer a convenção de arbitragem, elas podem escrever ali as regras da arbitragem. Criar um cronograma, dizer quem vai ser o árbitro, isso tudo de comum acordo, né? Não dá para fazer um contrário ao outro. Por isso que a arbitragem tem uma pegada diferente. Ela é totalmente convencional. Então, se eu ficar, né, no processo judicial, os advogados estão entrincheirados uns contra os outros, uns tacando bombas nos outros. Né? E em ritos extremamente rígidos. Né? Tem a questão da transação, né, do ato do negócio processual, mas a gente vê que ali a gente já vai para a guerra. Né? Então, é difícil quebrar essa barreira. Mas na arbitragem a gente vem num cenário ela tem um aspecto que é a decisão em única instância, não há recurso. Então, os advogados eles têm que vestir uma roupa um pouco diferente do litígio. Nós temos que cooperar para que haja uma única decisão que seja a melhor possível. Então, eu não posso entrar num processo arbitral assessorando um cliente esgrimando, lutando, brigando. Eu tenho que achar qual é a melhor solução dentro do contexto legal, para que aquela solução aflore, para que o árbitro perceba que ele decida daquela maneira. Tem que ter disposição para estar fazendo aquele negócio. Então, assim, é um procedimento diferente, ele é sigiloso, ele vai ter uma especialidade muito grande, muito diferente do Poder Judiciário. O juiz que julga uma questão societária, ele julga um despejo, uma ação de execução, um contrato de honorários, quer dizer, ele tem um conhecimento amplo, vasto. E ele tem um acúmulo de serviços, ele não consegue escolher o tempo dele. Então, se ele está lá no gabinete e o Luiz entrou com um pedido de liminar, ele tem que atender o Luiz lá e despachar a liminar dele, não vai dizer assim, eu não posso atender agora. Até uma das reclamações que tem muito de advogados em corregedorias no SNJ é de não sermos atendidos pelo judiciário. Né? Na arbitragem é diferente, o árbitro ele tem uma quantidade muito limitada de casos, e quando ele assume, ele tem que se apresentar dizendo, olha, eu terei tempo suficiente para resolver isso aqui, vou me dedicar de uma forma ampla a resolver esse problema. Então esse é um ponto bem interessante, além da especialização. Ela tem a questão do tempo, ela é mais célere porque não tem recurso, então é uma única decisão, por isso as pessoas têm que cooperar para que a decisão seja a melhor possível, e ela vai trazer dois possíveis cenários de solução. Então eu tenho a arbitragem, que é a regra geral, que é a arbitragem legal, que é aquela arbitragem que vai ser pautada na lei. É a regra. Se ninguém disser nada, ela será feita assim. Mas se as partes tiverem interesse e for uma questão que possa ser resolvida por equidade, elas podem pedir que o árbitro julgue por equidade. E essa é uma situação muito interessante que no judiciário a gente não pode. Né? No judiciário ele julga conforme a lei. Se eu tenho uma violação, uma lei federal, por exemplo, eu tenho até a possibilidade de ingressar com recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Já na arbitragem, não, eu posso, né, as partes convencionar que o julgamento será por equidade, e sendo por equidade, ele não vai ser aquele julgamento rígido, de acordo com a pauta da lei, ele pode ser contemporizado, ele pode ter, assim, uma espécie de uma modulação. Entendi. No caso concreto, é mais ou menos ele tem uma readequação à situação e à condição das partes ali naquela situação. Isso vai ser analisado pelo árbitro para ver como que ele encaixa aquilo, até por questão de verificar, isso aqui é exequível? É cabível, vai dar certo, porque de nada adianta você emitir uma decisão que ela caia no vazio também, não resolve, né? Por mais legal que ela seja. Que, né? Inclusive, a gente tem várias, a gente tem até no judiciário a sentença ilíquida, né? Que a gente chama que é uma sentença na que, apuração, em tese, você não tem na apuração de haveres. Nós tivemos um caso recente de apuração de haveres que terminou agora, assim. Ele já se arrastava por muito tempo, estava no judiciário, em que dois irmãos, um falece, e aí a esposa e herdeiro desse falecido buscam na sociedade a apuração de haveres. Então, julgou a primeira fase da ação, dizendo, tem que apurar e pagar os haveres.
Na fase da apuração de haveres, se constatou que o patrimônio líquido era negativo, ou seja, não tem como pagar nada, e terminou. E a pessoa recorreu, foi até o Tribunal de Justiça, e não conseguiram provar que era diferente daquilo, que a empresa estava realmente no vermelho. Então é uma situação, né, curiosa, né? Ela ganhou, mas não tem. Ela teria até que o contrário, né? Teria até que aportar o prejuízo que o falecido sacou deixou, né, em vida, né? Porque ele usufruiu dos benefícios da empresa. Então, isso pode acontecer, não é difícil, não. Né? E um dos elementos, né, que chama muita atenção no emprego da arbitragem para resolução de conflitos é justamente porque, de certa maneira, até me corrige se eu estiver equivocado na minha percepção, a arbitragem ela tem a capacidade de curar um pouco da diferença do par e passo da sociedade com a legislação. Né? A sociedade evolui no ritmo próprio, a legislação ela tem que correr e ela é mais lenta, evidentemente. Eu tenho um processo para que isso aconteça, legislativo, e ao passo que eu consigo trabalhar as decisões com um pouco mais de liberdade de rito e um pouco mais um pouco menos de comprometimento estrito com uma metodologia de julgamento, vamos dizer assim, eu consigo trazer um pouco mais de atualidade, de contemporaneidade para as decisões. Né? Sem dúvida. A gente tem muitas câmaras têm previsão do que a gente chama de arbitragem expedita, que é a arbitragem de pequena monta. Porque apesar dela ser privada, ela é paga sempre, não tem gratuidade da justiça na arbitragem, obviamente, porque tem que remunerar o árbitro e a Câmara também ela tem que se pagar, sustentar. Mas a gente tem a arbitragem expedita, por quê? Para permitir também conflitos de menor assim, gravidade e valor sejam levados. Mas mesmo que ele não seja um conflito pequeno, ele seja grande, normalmente são grandes conflitos, o que pode acontecer é o que você falou. As partes podem desenhar todo o procedimento. Elas podem estabelecer um cronograma. Como que será feita a condução do processo, a colheita das provas, a perícia. Então, tudo isso pode ser desenhado ali na convenção de arbitragem, logo no começo do processo. Então, na convenção eu vou ter a nomeação do árbitro, eu posso ter uma arbitragem de um árbitro ou de 3 árbitros, isso, a de 3 obviamente vai ser mais cara. Eu vou explicar como que a gente faz uma ou outra, não é difícil, é muito simples, é bem intuitivo isso. De 1 ou de 3, eu vou definir qual é o procedimento que vai ser seguido, se é o que está no regulamento da Câmara ou não. Mas tem gente que fala assim, mas vamos prever que vai ter um recurso. Falo, não tem órgão para julgar recurso, gente. Não existe um órgão superior. Que bom. Então termina aí. Essa parte não adianta a gente tentar mexer. Esse não dá para espernear. O que dá, existe um mecanismo que chama pedido de esclarecimento. Isso equivale, grosso modo, aos embargos de declaração contra a decisão judicial. O árbitro é humano. Ele pode esquecer ali de algum detalhe. Às vezes uma decisão nebulosa, que pega uma complexidade, uma solução de sociedade mesmo é um ponto. Afloram várias questões. Ainda mais quando você tem dissolução por morte. Você tem questões hereditárias, então se ingressa, se não ingressa, se os herdeiros podem se tornar sócios ou não. Isso é, inclusive, uma coisa que tem que se prever melhor nos contratos, porque as pessoas fazem contratos em linhas de produção, copia e cola, e elas não perguntam sobre quais são as cláusulas mais interessantes. E tem muitas que faltam. Se a gente puder, até é possível a gente tratar um pouquinho disso aqui. Claro. Mas na hora que eu defino como que vai ser o procedimento, eu mesmo já percebo, se eu começar a complicar ele demais, eu já tenho que ter a percepção que ele vai demorar um pouco mais. Mas se eu simplifico, se eu estabeleço prazo, regras, como que vai ser, tudo bem. E existe a necessidade de cooperação de todos os envolvidos, porque todos buscam uma solução. Ela pode não ser a mais querida pela pessoa. Normalmente, uma decisão desagrada alguém. Agrada um, desagrada o outro. Vai desagradar o outro. Então, mas ela vai ser mais célere por conta disso. E aí você tem um procedimento desenhado pelas partes, é um figurino, é uma roupa de alfaiataria própria, que ela vai terminar ali em sigilo, formando um título executivo judicial. Podem perguntar assim, mas e aí depois? Como é que a gente cumpre isso? Bom, o juízo arbitral ele não tem a força, ele não tem a coerção. Isso não foi outorgado a ele. Se fosse, ele também cumpriria suas próprias decisões.
Mas quem faz isso é o judiciário. O que o juiz arbitral faz é produzir, é formar um título executivo judicial e deixar ele pronto. Então, grosso modo... Tira toda a celeuma do processo de Com conhecimento. o processo de conhecimento. Então, o rito comum, aquelas coisas, a gente supera com a arbitragem, depois já entra direto na fase de cumprimento de sentença. Já pede ali e acabou. O que é um grande adianto na resolução do sem conflito. Dúvidas, sem dúvida. Apesar de ser possível você ter uma distensão grande até do processo da fase de execução, certamente, sobretudo em conflitos societários, é definição de norma de valorização, é definição de participação que estava no acordo, mas não está no contrato. Isso é um ponto muito interessante pelo seguinte, né? No juízo arbitral, você vai chegar até a fase, finalizar até a fase de liquidação. Porque, a não ser que a sentença arbitral ela já traga os elementos ali que permitam um cálculo, como uma sentença judicial. Se eu tenho uma sentença que permite um cálculo simples aritmético, tudo bem. Eu já tenho formado o título executivo, vou produzir um cumprimento de sentença, né, de execução de quantia certa. Mas, se eu tenho que apurar haveres, que é o conflito societário, eu faço isso no juízo arbitral. Então, é nomeado é nomeado um perito, as partes podem ter seus assistentes técnicos, não há problema nenhum, é feito o laudo, é questionado o laudo, é feito uma das coisas que é muito importante na arbitragem é a garantia do contraditório. Se pular uma fase, se a parte não tiver oportunidade de se manifestar, tiver algum vício ali que implica em violação ao contraditório, o processo pode ser anulado. Então, as câmaras, elas tomam todo cuidado para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Então, às vezes, o árbitro ele quer imprimir um rito mais rápido. Não, eu já sei como decidir. Falando, não, calma. Abre vista para a parte contrária se manifestar. Então, a gente procura lá na Semarp, né, a gente acaba dando um suporte para poder, vamos dizer assim, habilitar, fazer com que o árbitro ele esteja mais preparado para atuar como árbitro. Porque, às vezes, o árbitro ele é uma pessoa que tem um conhecimento técnico gigantesco, mas ele nunca decidiu uma questão para terceiros. Às vezes pega, por exemplo, uma arbitragem relacionada a uma questão ligada à produção de alimentos. Então, um engenheiro de alimentos vai ter um conhecimento gigantesco de todos os problemas que podem surgir numa determinada linha de produção. Ele sabe onde surgiu ali a contaminação, o problema que gerou a perda daquela mercadoria, coisa e tal. Mas ele pode não estar preparado ali para emitir uma decisão ou para lidar com as partes. Então a Câmara vai lá e prepara ele, fala, contraditório você tem que ouvir, tem que ter mas eu sei que você já sabe. Fundamento que a pessoa... Você vai ter que ponderar também. Até tem um ponto que é muito interessante. A decisão judicial, vocês devem passar por isso como advogados, né, Ranieri? Você tem lá 10 fundamentos, né? No terceiro, o juiz ou o tribunal emite a decisão. Aí você vai lá e fala, mas tribunal, eu levantei mais esses fundamentos. O que ele responde, né? De praxe, né? Olha, eu já encontrei uma solução, não sou obrigado a responder tudo para você. Na arbitragem, não. Porque tem um problema lógico atrás disso. Porque como funciona? Se você tem 10 fundamentos, como é que eu posso saber que dos 3 que eu acatei, os 7 que faltam analisar não implicam, não afetam em nada a solução? Como é que eu posso negar isso? Muitas vezes eles mudam a decisão, né? Os outros aspectos. Exatamente. Então, assim, na arbitragem vai se tomar um cuidado de passar uma régua em tudo. Olha, esse fundamento aqui não pode por tal motivo, esse aqui não serve por tal razão. Tem que se enfrentar tudo, porque é uma decisão única. Ela não vai ter recurso. E aquilo ali tem que satisfazer não o interesse das partes, mas ela tem que satisfazer o convencimento. A parte ela pode olhar e falar, tá bem fundamentada, eu acho que eu perderia. Se eu fosse para o judiciário, eu perderia também. Ou talvez eu nem teria a chance de ser ouvido como fui aqui, ou de ser tratado. Eu não conseguiria nem alegar essa situação. Eu queria até pegar um ganchinho, doutor, sobre 2 aspectos que o senhor está comentando. Primeiro é a percepção da entrega, né, de um devido processo e de ser ouvido e de ser acolhido por alguém que de fato exerce a autoridade para tanto, de uma maneira mais plena, de uma maneira mais ampla. Uma percepção de valor muito grande para aquele que recorre à arbitragem, certamente é isso.
E o que me leva a um ponto que eu até gostaria de pedir para o senhor, claro, concluindo o raciocínio quando o senhor puder comentar, acerca de um tema que quando nós vamos sugerir a arbitragem para um cliente, por exemplo. Boa pergunta, né? Luiz. Primeiro ponto, eu vou sugerir arbitragem quando eu estou elaborando o contrato. Uhum. Há interesse para colocar arbitragem? Então, esse é o primeiro ponto, porque você vai estabelecer a cláusula arbitral que se recomenda que seja cheia, para você não ter dúvida quanto à Câmara, o regulamento dela, o preço dela. Sim. Você tem acesso. Eu tenho a tabela de custas dela aqui, o valor que os árbitros vão cobrar. Às vezes tem escalonamento, tem árbitro que às vezes pela qualificação dele ele vai ser mais caro, naturalmente. Então, eu já começo no contrato. Então, o contrato social pode prever a cláusula arbitral. Eu posso ter um regulamento familiar com cláusula arbitral. Ele vai decidir qualquer questão que esteja sujeita à transação. Então, são todos os direitos disponíveis. Esse é o ponto. Mas tenho a cláusula arbitral. Eu posso agora escolher entre ela e o judiciário? Essa é a questão também. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Se eu ignoro a cláusula arbitral e vou para o judiciário, e a parte contrária abre uma preliminar de arbitragem, o que pode acontecer? Eu posso ter um processo que eu abri, ser extinto, e ter uma sucumbência. Tem que pagar o advogado da parte contrária. Então, eu fui muito, assim, consequente. Eu ignorei também a cláusula arbitral. Então, é preciso que os profissionais da advocacia tomem conhecimento, respeitem isso. A não ser que a parte diga, não, eu vou querer judicializar. Olha, não vai dar certo, se ele arguir, vai cancelar o teu processo, vai extinguir ele, usando o linguajar nosso, né? Vai encerrar o teu processo e você vai pagar aí de 10% a 20% de honorários para o advogado da parte contrária e nós vamos lá para a arbitragem se ele fizer isso. Tá, esse é o ponto. Pode acontecer da pessoa não alegar arbitragem seguindo o judiciário? Pode sim, não há problema. Mas e se tiver um contrato com vários litígios, eu começar a ir para o judiciário e a parte ir concordando, isso não acaba mudando a regra? Tem até um ponto aí hoje que a gente vê, que é questões ligadas a direito privado, que é a suprécio. Então, adota um comportamento diferente. Por exemplo, eu tenho um contrato de locação, relação privada, eu recebo 10% de multa, está lá no contrato, mas quando o inquilino atrasa, ele me paga com 2%, eu concordo. Recebo 1, 2, 3, 4, 5 meses. Eu aderi àquele comportamento. Eu quero passar por cima do inquilino que ele ficou atrasado, vou cobrar ele na justiça. Falo, não, mas eu pagava 2%, aí deu a suprécio. Então, já escutamos esse tipo de pergunta. E aí, a arbitragem pode também? Eu falei, não. Por quê? Porque a arbitragem é um método de solução. E é um método de solução que foi escolhido pelas partes. Então, eu não posso abrir mão de uma forma, vamos dizer assim, tácita. Ela está prevista no contrato e eu preciso respeitar aquilo. Então, esse é um ponto. Se eu eleger a arbitragem, tenho que levar para lá. O que a gente percebe? O senhor disse que durante o processo de conhecimento, se eu estou lá tratando aquela questão que eu deveria tratar contratualmente por arbitragem, ela não é superada, ela pode ser alegada a qualquer momento do processo de conhecimento. Sim. Ela pode ser, assim, eu posso ser alegado no início do processo como preliminar. Se eu deixei passar essa fase, deu preclusão. Então, eu concordei com isso. Não é que eu anuí aquele comportamento, mas pela preclusão eu perdi o momento de alegação. Daquele processo. Se tiver um outro, eu vou ter a mesma chance de alegar arbitragem. Se eu não alego, preclui também e continua lá. Então, esse é o cenário que pode acontecer, que às vezes as pessoas não se sentem confortáveis, a Câmara virou uma tabela de custas lá, ficou muito cara, pode ter acontecido isso, não vamos levar para lá. Essa é uma situação que pode deflagrar. Mas quem vai levar realmente a questão para o judiciário não é a parte, a gente percebe. É a advocacia. É a advocacia que está ali no dia a dia sabendo como funcionam as coisas. Se você sabe como funciona a arbitragem, você vai recomendar que ela seja respeitada, que ela seja realizada. Se você conhece uma arbitragem ruim, teve uma experiência que não foi boa, você vai tentar escapar dela, dissuadir. Então, até no contrato, você já fala, não põe lá não, porque a minha experiência não é boa. Né? E isso é o que vai acabar acontecendo. Então, o momento ideal é lá no contrato, na relação contratual. Depois que colocou no contrato, aí tem que respeitar. Se correr o risco de propor uma medida judicial sem respeitar a arbitragem, tem esse cenário. Se a parte contrária não disser nada, aquela ação continua no judiciário, né? Prossegue lá. Mas se ela alegar a arbitragem, o juízo
civil, não, ele vai extinguir aquela ação e vai condenar a pagar honorários. E aí não tem conversa. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu tinha falado de árbitro único ou de 3 árbitros. Perfeito. Né? Eu acho que é uma situação interessante. Porque as pessoas podem pensar assim, eu tenho um problema, normalmente o problema nosso é maior em gravidade do que os demais. Sempre temos um problema muito grande. Mas o meu você não sabe como que é a minha dor aqui, a minha briga de sócio, como é que é, né? O que eu passo aqui, né? Então, tá bom, então assim, se você tiver recurso e confiança numa única pessoa para julgar, tá tudo certo. Então vai se fazer uma convenção de arbitragem e escolher um único árbitro. Isso eu posso também definir lá no contrato, lá na relação contratual. Mas se eu tenho um negócio grande e eu quero uma segurança maior na solução, aí eu tenho um julgamento por 3 árbitros. Como é que ele funciona? Eu prevejo no contrato que a arbitragem será por 3 árbitros. Já estou estabelecendo a regra ali. Começa a arbitragem, eu peço a instauração e já falo, Ranieri vai ser o árbitro que vai julgar a questão lá naquela Câmara Arbitral. Ah, mas ele não faz parte da Câmara. O Ranieri vai conversar lá e vai se submeter, não vai se filiar à Câmara, não há necessidade disso. Você vai apenas declarar que, olha, eu sigo o regulamento se as partes não disserem nada diferente do que está nele. Perfeito. Você vai lá, pede a instalação da arbitragem, sabendo que aquela parte sabendo que é você. A outra parte, o Luiz vem e se manifesta e fala, é o João que é o meu árbitro. Então o João e o seu árbitro vão escolher o árbitro que vai presidir o julgamento. Então, os 2 árbitros vão confiar no terceiro. Como se fosse uma turma. Isso. Então, eles formam um órgão colegiado e vão ter que proferir uma decisão, pelo menos por maioria, por 2-1. Ela tem que estar consensual nesses pontos. Isso vai trazer uma segurança maior. Então, se a pessoa falar, não, mas eu tenho assim uma certa desconfiança, então faz uma arbitragem de 3. Ela vai ser mais cara. Não há problema quanto a isso. Se a pessoa tiver condições de recurso, não há problema. E tem uma questão também que é interessante, que muitas pessoas perguntam, até os colegas advogados perguntam, mas e aí, se o árbitro for nomeado e tiver algum problema, né? Eu falei, como assim problema? Alguma questão de suspeição, impedimento, pensei é isso que você quer dizer? Eu falei, é tudo igual no processo civil. Então, se tiver alguma situação que implique em suspeição ou impedimento, o árbitro, inclusive no primeiro momento que ele comparece, ele vai dizer se ele tem algum ponto que impeça ele de prosseguir como árbitro. Ele tem que revelar. É o dever de revelação, de transparência. Se ele não revela isso e depois se descobre, o processo vai estar viciado, ele pode ser anulado. Então, se eu trabalhei para a parte, né, fui assessor, produzi o contrato, e depois eu vou ser o árbitro que vai julgar, apesar, por exemplo, do meu nome não ter visado o contrato, nada, mas eu fui o gerente jurídico daquela empresa, ou eu produzi a minuta, mas não apareço, como é que eu posso julgar um negócio desse? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar, não, eu estou impedido, infelizmente, eu não posso fazer isso, né? Porque eticamente vai ser condenável até. Então, esse dever de revelação, ele vai dar uma segurança. Até eu tenho o costume, por exemplo, como a gente atua na advocacia, é comum a gente ter algum processo em que a gente teve um dos colegas lá que está assessorando as partes, já tivemos algum embate jurídico, algum contato, já tivemos uma ação em lados opostos. Então, eu revelo isso, falo, já teve ação que o Ranieri foi o ex-adverso aqui representando o Luiz. Vocês veem algum problema na minha condução nesse sentido? Eu não vejo nenhum problema, porque são relações profissionais, não sou amigo, nada. Tá. Então, se vocês falarem assim, não, eu não quero, porque aquela ação que eu tive, o Hernandes ele teve um comportamento lá que eu não gostei, ele tratou da questão de uma forma assim meio maliciosa, eu não quero ele. Então, aí você vai ter o direito tranquilo de refugar aquela pessoa e escolher um outro árbitro. Isso no começo. Depois que ele tiver empossado, ele vai até o final. Ele tem que ir até o final. Pode acontecer algumas circunstâncias, algumas intercorrências? Pode. O árbitro pode morrer. Então, nós temos que fazer um procedimento para recomeçar do começo, uma renomeação. Ele pode simplesmente parar. Ele pode chegar num ponto, o cara entra em depressão, por exemplo. Como é que você vai fazer? É humano, né? Ele não vai decidir. Então, você vai fazer algum movimento ali para promover a substituição dele. Mas o normal não é isso.
Isso é o patológico. O normal é o árbitro assumir no começo e Finalizar. concluir e finalizando. O que é diferente do judiciário, né? A gente começa um processo judicial nas mãos de um juiz, às vezes um despacha, confere ou não decidido não liminar, outro dá um despacho saneador, outro dá sentença, aquele que deu a sentença vai para o tribunal, depois ele está impedido de julgar o recurso. Na arbitragem não, é só aquele cidadão que vai do começo ao fim. E o que manda é o nível de especialização. Esse é o ponto-chave para ele estar ali resolvendo aquela questão. E confere uma uniformidade, né, doutor, que reforça essa segurança. E tem um elemento que eu já fui questionado quando apresentei para um cliente específico que me vem à mente agora. E nós, na Evo, a gente atua com diversos setores, mas sobretudo no agronegócio. Então a gente atua com muitos produtores rurais, atua com empresários e empresas familiares de ramos correlatos ao agro, então uma revenda de insumo, uma revenda de implemento, fábrica de implemento. E, sobretudo, o produtor rural, ele é um indivíduo muito desconfiado, né? Ele é um indivíduo muito desconfiado e a gente gosta de brincar que você vê lá o produtor rural, você abre vai fazer começar um projeto de proteção patrimonial para o produtor, você abre a DIPF dele, em valor de declaração, o cara tem 250 milhões de reais, valor de mercado, o cara tem 4 bi de patrimônio, e você vê o cara andando, poxa, você tem vontade de dar uma cesta básica pro cara. Né? E aí, a gente vive esse cenário, sim, né? Sim. E é muito... E quase tudo, né, que vem como uma novidade, né? Eu falei, obviamente, do produtor rural, mas, na verdade, todo empreendedor se preocupa muito e deve se preocupar com a parte financeira do seu negócio. Perfeito. Né? Mas é uma questão que eu já me foi interpelado e a resposta que eu dei foi o seguinte. Bom, a questão... mas a arbitragem não é mais caro? Não fica muito caro? Não é isso. Ela é uma arbitragem. A arbitragem é uma justiça privada, ela vai ser totalmente remunerada. Então, a gente tem tabelas de taxas, custas, né, que a Câmara recebe. Essas tabelas, normalmente, elas são mais baratas do que as custas judiciais. Se a gente pegar um processo judicial, nós pagamos aí 2% para ingressar com a ação, 4% para recorrer e 1,5% para executar. O 1,5% de execução vai ter lá, se tiver que fazer a execução, porque ela vai ser judicial. Mas e os 6% lá? Então, câmaras arbitrais estão cobrando aí 1,5%, 2%, 2,5%. Tem um valor mínimo, né? Um formato assim, uma tabela de valor mínimo. Mas ela chega, às vezes, as tabelas num formato que vai chegar uma coisa em torno de 100, 115, 120 mil reais, aquelas gigantescas disputas, tá? E é diferente do judiciário, ele tem limites também, mas são um pouco mais elevados. E eu vou obedecer esses limites em cada fase. Então, se eu tiver uma causa de 100 milhões, eu pago 2%, até o limite vai dar 100 e poucos mil reais. Depois, se eu apelar, eu vou calcular 4%, mas serão de novo 100 e poucos mil reais. Então, eu vou gastar mais de 200 mil reais aí para uma ação de grande porte. Na arbitragem, não. Eu vou pagar aquilo. Normalmente se paga metade no início e metade ao final, quando a sentença é entregue. Agora, o árbitro é uma tabela e, às vezes, o árbitro ele vem para a Câmara, naquele caso, e ele vai apresentar também a proposta dele, porque a gente deixa isso muito à vontade. Imagina, eu quero que o meu caso seja decidido por um bambambam, uma pessoa que é reconhecida no meio. Autoridade no assunto. Então, o tempo dela é diferente, é caro. Então, ela vai apresentar o preço dela. Então, isso é até negociável. Mas são normalmente fixados em percentuais com limitadores. E a pessoa sabe disso no começo. Olha, vai começar e vai custar isso. O que pode acontecer? Isso também é um fato que a gente vê na arbitragem. Eu começo uma arbitragem com um valor de causa determinado. Por exemplo, um fato que acontece nas empresas, a subcapitalização. Eu tenho uma empresa com capital de 20, 30 mil reais que vale 50 milhões. Sim. O PL dela é daí para mais. Então, eu vou propor uma dissolução parcial de sociedade e a parte do meu sócio é 30% de 20 mil reais. Então, eu vou falar 6 mil reais. Poxa, olha, não é isso. Então, quando decidir lá na liquidação, vai se ajustar o valor da causa. Olha, o valor desse cara aqui,
ele dá 30 milhões, dá 20 milhões, aí você vai aplicar a tabela ali. Então, assim, não dá para fazer um jogo assim... Que há uma justa adequação ao fato. Que no judiciário, o que o pessoal faz, né? O doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar aqui o valor da causa, embora a gente esteja discutindo o valor do contrato, eu vou colocar um valor simbólico, porque às vezes o juiz não vê, passa, e a outra parte também não questiona e fica assim, né? Porque todo mundo está com medo da sucumbência. Na arbitragem, não, a Câmara está olhando porque ela vai ser remunerada em função daquilo. Então, ela até propõe, falou, olha, você está trazendo aqui um balanço da empresa com pedido de dissolução e o patrimônio líquido dela é bem maior. Então, eu vou te enquadrar nesse ponto aqui da tabela, tá bom? E ali começa a discussão. Então, normalmente, assim, paga-se metade no começo da remuneração do árbitro e da Câmara, as despesas que tem de correio, perito, assistentes, é tudo antecipado. Terminou, paga-se o que sobrar, o que faltar, a outra metade, conclui ali. Então, assim, depende do caso, da discussão, porque você tem o fator também do tempo. Porque às vezes é melhor eu gastar um pouco mais e resolver muito mais rápido do que fazer uma coisa mais barata e não ter uma solução, ou, assim, no tempo certo, ou não ter uma solução, né? Que a gente vê que o judiciário, às vezes, ele traz aquela decisão salomônica, né? Que não resolve o problema de ninguém. Não adequa nada. Você olha e fala, e agora? O que eu faço? Causou problema para os dois. Os dois, né? Falei, não resolveu o problema de ninguém. No tributário, até se me permite uma parte, é uma pena que a gente não tenha arbitragem. Né? Tem, já começa a ter arbitragem no poder público. Exato. A gente está começando a ter pequenas... Já temos as transações, já temos o negócio jurídico tributário no processo, que já foi um avanço, né? É que, assim, o princípio da indisponibilidade parece que ele pega bastante, sim. Não sei se da forma como é colocado, mas ele é bem ventilado, né? Mas são situações, assim, para citar um exemplo, acho que no tributário, de uma sentença que ela fala muito, mas do ponto de vista prático ela ajuda pouco, né? A gente teve a ADC 49 que disse no ICMS, né, que olha, depois de muito dizer e do STJ já ter uma posição de súmula e tudo, dizer, olha, não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Mesma titularidade. Para os efeitos patrimoniais são as mesmas empresas, embora com CNPJs distintos por uma questão procedimental, que era algo que a gente já alegava há muito tempo. Quando a decisão veio na ADC 49 no STF, né, por uma questão constitucional e tudo, aí, depois de muito tempo da discussão, já até ela deveria ter sido feita há muito tempo atrás, ela chegou, foi decidida e tudo, e quando ela foi decidida, ela simplesmente não disse nada, pelo menos do ponto de vista prático. Por quê? Todo mundo se deparou e falou, tá, mas nós sabemos que cada federação tem o seu fisco e sua própria apuração. Se eu não preciso pagar imposto, mas na decisão foi descrito que se houver o imposto ele tem que ser transferido, como que um estado vai transferir para o outro ICMS da apuração? Vai ter uma conta corrente conjunta entre todos os estados para eu falar, viu, eu não... É o mesmo estabelecimento. Eu sei que é o mesmo estabelecimento, mas por quê? A gente tem a figura, né, de um planejamento, né, de onde eu pago o imposto ali, mas aquela filial se credita e na mesma medida ela debita, então eu consigo fazer uma equalização financeira, para não ter um custo tributário exagerado. Agora, se eu não posso mais transferir tributo, como que eu vou ter só débito lá na ponta? O remédio não ficou tão bom, Não ficou tão bom, foi objeto de embargos, o embargo ainda não esclareceu muita coisa, e o fato é que a gente está aí... E provavelmente, assim, já decidi, a solução é essa. Exato, e pronto, né? Veio um convênio que disse assim, bom, se você quiser, você pode, então todos os empresários estão querendo transferir, porque eu não quero que a minha operação fique deficitária lá na ponta. Eu posso, né? Ajustar em cada estabelecimento. E eu estou ajustando, mas assim, é algo que a gente viu que assim, talvez se houvesse de fato um interesse numa composição, de um entendimento, se fosse um árbitro especializado, vamos dizer assim, alguém que soubesse como de fato funciona uma apuração de ICMS dentro de uma empresa, ele saberia que assim, gente, a decisão não pode ser só jurídica, ela precisa pensar em princípios contábeis, em princípios financeiros. Essa questão que o Ranieri comentou é acho que um dos pontos mais sensíveis e que pessoalmente é o que mais me atrai quando eu penso em resolução de conflito por arbitragem, né, recomendar isso para clientes, inclusive na própria Evo, toda a nossa previsão é de que eventual
eventuais conflitos são resolvíveis devem ser resolvidos via arbitragem, é justamente a especialização. Não necessariamente, e com o absoluto respeito, não necessariamente o juiz de uma vara especializada, ele é, de fato, um técnico especializado com profundidade naquele tema que ele está julgando. Mas vamos pegar essa situação, Luiz. Ribeirão Preto tem na região metropolitana agora uma vara de questões empresariais. Exatamente. De recuperações judiciais, falências e questões empresariais. Perfeito. Se a gente olhar, qual é essa especialização? É muito aberto isso. Uhum. Então esse juiz vai julgar falências, recuperações judiciais e todas as questões relacionadas a contratos empresariais. Solução de sociedade, briga de sócio, exclusão. É quase injusto cobrar esse magistrado para ter esse conhecimento. Sim. Então, se eu tenho uma pessoa que é especializada em dissolução, eu vou ter uma pessoa que vai saber ali as regras do jogo com mais clareza e vai aplicar aquilo tranquilamente. Agora, o que a gente procura fazer? É aquela situação. Eu sempre aprendo um pouco a partir da dor, né? A gente comenta assim, olha, eu nunca perco, né? Ou eu aprendo ou eu ganho. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto que a gente tem que levar para a vida. Se eu tenho uma empresa, por que eu não regulo melhor essa empresa no meu contrato? Então, não é só a cláusula arbitral que vai trazer a solução, porque eu vou estar depositando nas mãos de um árbitro, que é um terceiro, que vai solucionar com o material que foi posto nas mãos dele. E aquele contrato pode não ser muito bom. É até um descuido com a atividade empresária se eu deixar isso 100% apenas para uma cláusula. Sim, né? aí qual é o comum dos mundos? Né? Eu vou abrir um negócio, como que eu faço? Eu procuro uma empresa, não do porte da eu vou procurar um escritório de contabilidade pequeno. E o contador vai me orientar a fazer o quê? Hernandes, bota no Simples Nacional. Eu faço só apuração pau na máquina tributária para você, mas eu vou ter folha de pagamento. Faço também, não tem problema, beleza. Melhor ainda. R$500 por mês, tá ótimo. O contador me falou assim, de repente, eu tenho um problema que eu preciso dos livros, os livros obrigatórios. Ele não faz os livros obrigatórios. Eu vou conversar com ele, mas você não me combinou isso, eu vou fazer... Aí começa a jornada do empresário. E qual é o comum dos mundos? Eu tô tendo sucesso no negócio, abri uma loja aqui, eu queria abrir uma filial. Mas o meu faturamento já está grande, já está dando aqui 300 mil por mês, 400 mil por mês, ou seja, eu estou no limite do simples, né? 4 milhões e 800 por ano. Então vamos abrir em nome da tua mulher. Tá ótimo, então abre em nome dela. Tá perfeito. Quero abrir uma terceira loja. Você tem filha? Tenho. Vamos pôr o nome de uma. E vai. Então, assim... Mas uma necessidade de ter herdeiros para ter novas empresas. Isso não é planejamento. E o crescimento, na maioria das vezes, ele é feito dessa forma. De uma maneira que se permite fazer. É um remendo evasivo, né? E a hora que a pessoa está nessa jornada, a gente coloca assim, não está errado. Ela está num ambiente de guerra, concorrência, ela está se estruturando, ela não tem recurso, não tem capital de giro, então vale tudo, tá bom. Só que ela chegou num ponto, ela tem 2, 3 estabelecimentos, falou, olha, agora é hora de você parar e reestruturar. Exato. Vamos olhar o teu contrato social? Por exemplo, você tem cláusula de saída? Prevê lá que se sair, se morrer, vai pagar para os herdeiros ou eles vão entrar na empresa. Não é melhor você deixar claro que você não quer os filhos do teu sócio entrar na tua empresa? Você gosta da mulher dele ou você gosta do marido dela? Você tem uma sócia, por exemplo? Não vou com a cara do marido da minha sócia. Então, se ela falecer, ele é herdeiro dela, ele vai entrar na sociedade. Você vai deixar? Não pensei nisso. Então, vamos pôr uma cláusula dizendo o contrário do que todo contrato diz. Os herdeiros não serão admitidos. A prioridade é a compra. O contrato diz que vai entrar. Então, prevê o contrário, não vai entrar. Por quê? A não entrada está prevista, a apuração de haveres está prevista. Se eu quiser que entre, é só falar, vem cá, vamos mudar aqui, vamos fazer um acordo, vocês entram, eu tenho interesse, vocês têm termos, então entra, não tem problema. Outra coisa, se eu não prevejo a forma de pagamento de haveres, qual que é o prazo para pagar haveres? 90 dias. E a lei não é clara, é a partir de quando? A partir da morte, a partir da exclusão, a partir do pedido de demissão, é nebuloso isso, mas é o prazo, 90 dias, tá bom. Como é que eu pago haveres? Eu tiro do caixa um capital, ali, sangro a empresa e pago em 90 dias. Muitas vezes você tem que se alavancar para pagar isso aí. Simples, então. Vamos prever no contrato que os haveres serão pagos em X parcelas ou em até X parcelas. Tivemos um caso que a gente previu, né? Era um negócio, uma indústria, então precisava de estender o prazo, investimento pesado.
Nós colocamos lá até 120 meses, 10 anos. Confortável para nós. E aí falece um sócio. Aí eles vieram perguntar, a gente queria saber se a gente pode antecipar, a viúva está passando apertado. Eu falei, não, olha só, o contrato está prevendo em até 120 meses. Se você quiser pagar à vista, você paga, você tem caixa. É um malefício que você está antevendo. Né? É isso aí. Então, a preservação, que é o princípio da preservação da empresa. Então, por que não faço um contrato colocando isso? Ou vamos olhar um outro cenário, eu quero vender a empresa e o sócio que está lá comigo, ele encarde e a hora que ele sabe que eu estou vendendo, ele põe um preço lá nas alturas, aí o negócio não dá certo. Aí eu vou para o acordo de sócio, eu vou prever cláusulas como tag along, drag along, ou aquelas cláusulas, o mata-mata, né, que é o shotgun, né, que é a gente usa essas nomenclaturas. Então, aquele sócio fala, minha parte vale 50 milhões, fala, por 50 milhões você é obrigado a ficar com a minha parte, então compre ela. Então, se eu prevejo isso, eu prevejo na relação à solução, que a arbitragem vai usar, que o judiciário também pode usar. Então, eu tenho uma relação mais definida. Agora, o que acontece? Isso, contrato de sociedade é um contrato, é um casamento. Sim, né? Sim. Quando eu vou me casar, a maioria faz isso, né? Eu vou lá e celebro o casamento, e não estou pouco ligando para regime de bens, como é que é isso? Ninguém me falou. Importante é o amor. Eu estou pensando na núpcia imediata. Exato. Então, assim, o contrato de sociedade ele é muito mais importante do que isso, porque eu vou casar com uma pessoa que eu não vou trazê-la para o meu convívio particular, eu vou vê-la como sócio, e de repente ele pode bater asa, pode virar um concorrente. Como que isso vai ficar? Então eu posso prever no contrato que não... Uma situação comum, né? Hoje empresas estão prevendo isso, para reter talentos, eu consigo reter dando uma pequena participação. Tá bom, na hora que eu faço isso, vamos estruturar o contrato e prever uma não concorrência, senão eu coloco, né, dentro do negócio, no ninho com todo mundo, uma pessoa que depois vai sair e vai me destruir. Do ponto de vista estratégico, não pode. Terrível, né? Então, assim, a solução dessas questões, ou as soluções, elas estão antes, como eu falei, lá no contrato, que lá no rodapé eu vou prever a cláusula arbitral, mas antes eu já preparei o negócio, já arrumei ele. As verdadeiras regras do jogo estão ali, né? E tem até quem afirme, né? Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas ele é conhecido, é um autor norte-americano. Ele fala assim que o contrato ele é aquele documento em que duas pessoas se comportam como dois canalhas que vão dizer tudo de errado que pode acontecer naquela relação. Só que uma vez feito o contrato, eles são obrigados a respeitar o que foi escrito ali. Tem até a história nossa, né, do Abílio Diniz, que ele tem até um vídeo aí, que é muito divulgado dele, muito visto, que ele comenta essa dor, né? Quando ele vendeu a participação dele para o Casino, ele estava muito preocupado com a operação, ele queria vender a todo custo, e ele não deu bola para o contrato. Depois, quando ele foi ver, ele foi perceber onde ele tinha entrado. Aí ele não tinha mais como voltar atrás. Aí é o pacta sunt servanda, eu tenho que cumprir o contrato. Aí um abraço. Então a ideia é essa, se eu tenho uma relação contratual e a gente está tratando de direito disponível, vamos regular ela. Vamos fazer de uma forma o mais completa possível e logo no início. Agora você pode dizer assim, mas Hernandes, eu estou naquela situação daquele cliente que você falou que abriu a quarta loja e vai para a quinta, ele não tem mais filho, vai pôr o nome do genro, da nora. Falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos reestruturar, que aí cai na mão de vocês. Sim. Vamos juntar os balanços, a movimentação, as folhas. Agora tem a parte tributária. Vamos ver se a gente coloca no lucro real, vamos colocar o patrimônio numa holding, vamos ajustar isso aqui para poder todo mundo ficar feliz. Ah, mas eu vou pagar mais imposto. Não, mas a maioria dos impostos que você vai pagar são impostos indiretos, não é você que paga. É alguém que compra o teu produto ou serviço que paga, e você só vira um agente arrecadador. E isso Por que não fazer isso? Por que não resolver isso, né? Sim. Então é lá no contrato que as coisas começam, ou bem ou mal. E tem até, eu sempre me refiro a isso, né? O Getúlio Vargas, que ele dizia, uma frase atribuída a ele, ele falava assim, que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Exato. Então o que a gente quer dizer com isso? Se eu tenho um contrato mal feito, na hora da briga, olha, aplica o contrato, porque ele me é benéfico. Então, vamos pegar um exemplo, eu tenho uma empresa que não tem patrimônio, não tem ativos, ela só tem, o foco dela, o core dela é serviço. Então pega aí um pessoal da área de TI, que tudo é em nuvem, alugado e tal, e o que ela produz são, né, softwares. Tudo bem, como é que eu vou fazer uma avaliação patrimonial dessa empresa? Não tem como.
né? Eu vou avaliar o quê? A capacidade de geração de caixa, que você tinha comentado. Na hora de fazer o valuation, eu tenho que prever a fórmula que vai ser utilizada, se vai ser EBITDA, se vai ser múltiplos de EBITDA, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, coisa do tipo. Mas eu não prevejo nada disso, eu deixo o contrato em branco. Para onde que eu vou? Vou para a lei. O que a lei diz? A avaliação é patrimonial a preço de venda de mercado, de realização de mercado. Tá, mas eu não tenho estoque. Sim. Como é que eu apuro isso? Aí, até na arbitragem, olha, eu vou ter que aplicar um fluxo de caixa descontado. Tá, mas vai ter que fundamentar bem essa decisão. Estimar valor de intangível, tem uma série de questões. Como é que eu avalio a marca, o fundo de comércio, clientela. Então, isso eu tenho que trazer para o contrato. Porque se a gente olhar em matéria de tributação, né, se eu vou fazer investimento em marca, é bem diferente de eu só registrar a marca, né? Porque se eu registro a marca, o valor que tem na contabilidade é o gasto que eu paguei ao INPI, mais nada. Agora, se eu vou fazer um projeto de investimento na marca, então o marketing que eu fiz na marca, todo ele, né, potente, de valor bem agregado, bem elevado, eu vou lançar na contabilidade não mais como despesa, ele vai virar um ativo. Eu vou ativar esse ativo intangível. Então, na hora que eu vender, eu vou ter um ganho de capital menor. Mas quem faz isso? Porque as pessoas criam uma marca, ela vira uma marca notória assim na jornada. Ninguém está esperando falar. Ela tem um valor atribuído, mas não um valor de fato. E nós temos, inclusive, atualmente um case justamente de empresa de serviços que cresceu exponencialmente. E é o que a gente brinca com todos os clientes. O cara chega desesperado, o cara fala, não, mas tá tudo... Eu tenho 47 empresas no Simples em nome de pessoas em 12 estados diferentes, entendeu? Eu brinco que aí esse é o método, é o puxadinho. Sim, sim. Eu comprei uma casa, né, uma casa de plano habitacional, Minha Casa Minha Vida, com o recurso que eu tinha, que foi quando eu comecei. Tá bom, tá ótimo, não é crime, tá perfeito isso, é a jornada que a pessoa pode cumprir. Aí eu começo a fazer a edícula, eu cubro uma garagem, aí eu compro um terreno do vizinho e vou expandindo, mas eu não regularizo nada. Então, no dia que eu for vender essa minha casa, ela vai ter o valor que ela vale. Não é uma casa regularizada, num bairro nobre. E é diferente de uma empresa que vai ser pensada para existir, para... que ela seja perene, que haja longevidade, ela passe de geração para geração. Eu preciso fazer com que aquilo permaneça, como? Pelas estruturas jurídicas. Então, na hora que eu crio isso, eu agrego valor. Por quê? Porque eu tenho uma situação que alguém que chega de fora, ela vê aquilo como uma estrutura objetiva. Eu vou comprar um CNPJ que é capaz de fazer uma geração de caixa em tal medida e vale tanto. A geração de caixa saudável, né, isso é interessante a gente falar, ela passa, inclusive, pelos instrumentos jurídicos adotados. Sim. Porque muita gente fala, não, geração de caixa. A gente olha números contábeis, olha a expectativa de rentabilidade, ativos que ela tem, quantos receber, quantos depende a pagar, de capital ativos. De terceiro ou não, capital próprio. Exato, mas a gente muitas vezes esquece que os instrumentos jurídicos que foram adotados desde a constituição dela, né, e que estão ali implícitos no PL, né, muitas vezes eles vão me dizer se eu vou conseguir, de fato, ter esse caixa que eu estou esperando ou não. Porque um problema pode acabar com isso. E é interessante que a gente percebe assim, lá no começo, ninguém tem noção de como vai se comportar isso no futuro. Eu não sei se o negócio vai dar certo, eu vou lançar um produto, um serviço, ou de repente a pessoa fez um negócio ali e aquilo caiu no colo dela como uma coisa... um diamante ali que ela começa a lapidar. Hoje, com as redes sociais, a gente tem isso acontecendo. Os unicórnios, né? Então, assim, tem que chegar o momento que a pessoa tem que estar despertada para isso. Falar, olha, agora eu tenho que arrumar. Por quê? Se eu não fizer isso, quem vai perder mais sou eu. Porque se eu pensar em vender, como é que eu vendo 40 CNPJ, cada um no nome de uma pessoa, tem até funcionário aqui. Sim. É curioso isso, porque no histórico nosso tem uns casos que são muito interessantes, né? Teve um cliente que num dado momento ele falou assim, eu estou passando apuro aqui, eu preciso tirar minhas coisas do meu nome. Tá bom, então, assim, o que você vai fazer? Ele falou, eu tenho um funcionário, né, de longa data, eu vou passar no nome dele. Casado no casamento, regime da comunhão parcial, não ia dar certo, porque a esposa ia responder também. Ele foi lá e passou para o nome dessa pessoa e ficou lá. Passado um tempo, ele me procura e fala assim, eu preciso mexer naquele negócio. Eu falei, por quê? O que está havendo? Ele falou assim, porque a mulher dele descobriu e está exigindo que ele preste aval para o filho para fazer um negócio.
Falei, rapaz, olha só que negócio interessante. Porque você foi tentar salvar o seu patrimônio e agora o cara que ia salvar o teu patrimônio vai destruir. Vai comprometer. Então, né? vai comprometer. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, que a pessoa também tem um aspecto que eu acho que é bem interessante. Eu tenho falado muito isso. A pessoa conquista uma posição na vida dela como empresário, como empreendedor, e logo ela vem dizendo assim, não, eu vou fazer um planejamento, eu vou passar para os meus herdeiros, já vou deixar tudo arrumado, eu não quero pagar imposto. O cara tem a receita de bolo já. Eu já quero estar tudo pronto. Olha, é assim, quando o Alexandre o Grande conquistou todo o império dele, ele passou isso para alguém? Não. Depois que ele morreu é que foi dividido o império dele. Mas enquanto ele viveu, ele desfrutou daquilo, ele determinou como seria, ele construiu cidades, ele fez um monte de coisa. Então por que você não tem um comportamento assim? Desfruta. A posição que você encontrou, que você chegou, que você conquistou. Não precisa abrir mão imediatamente. Não. Quando você tiver com uma idade mais avançada, né, quando você olhar e falar, eu estou cansado, realmente, aí, se você tiver herdeiros que vão ficar no negócio, aí você começa a fazer o plano de transmissão. Mas antes, você tem que aproveitar isso. Na hora que você começa a delegar, você começa a abrir mão da tua conquista. É assim, eu sou aquela pessoa que eu quero muito uma coisa, a hora que eu tenho, eu já não quero aquilo, eu quero outra. Eu falo, não, eu tenho que desfrutar aquilo em uma certa medida. Então isso também faz com que as pessoas fiquem muito superficiais, elas não sabem direito o que elas querem. Quando a gente vai fazer planejamento, a gente percebe que é difícil até a leitura, né, do que a pessoa deseja. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na Câmara Arbitral, né? Falar um pouquinho da Semarp, eu não sei se a gente pode tocar nela. Por favor. A Semarp é uma Câmara Arbitral fundada em 2016, é a única Câmara que está cadastrada no Tribunal de Justiça de Ribeirão Preto, e ela estava para ser fechada. E eu, tendo contato com ela, participando como árbitro, quando isso me veio a informação, eu olhei e falei, não seria bacana isso não, porque não temos outra. E eu conversei com a proprietária, então, a Gisele, chamada Gisele Feres, e ela acabou falando, não, eu vou parar mesmo com o negócio, meu plano é outro, eu vou para a área de ensino e tal. Eu falei, então vamos fazer uma migração aqui de titularidade, fizemos um negócio, compramos a Câmara dela e estamos aí na fase final de reorganização dela. E agora em julho a gente termina essa reorganização e começamos, assim, abrimos completamente o portfólio nosso para poder trabalhar principalmente em ambiente societário, né, em ambiente até outros que não são muito comuns, por exemplo, decisão sobre partilha de bens, soluções de condôminos, extinção de condomínio. Então a gente vai abrir um leque bem grande mesmo, e ela é uma Câmara que a vocação dela é um trabalho em termos digitais. Então não é uma Câmara física, então o custo dela tende a ser mais comedido, uma Câmara mais fácil, de mais fácil acesso, e não só o acesso financeiro, mas o acesso em geral, porque hoje com uma conexão de internet nós conseguimos ouvir uma testemunha, usar um árbitro de qualquer região. Então, ela está aí para ser utilizada, e se alguém tiver alguma dúvida, lá tem os telefones nossos, é só escrever que a gente vai ali, com o maior prazer, tentar responder. A gente também insere nos comentários aqui, na descrição do episódio, e é um movimento não apenas para preservar a Câmara, que tem já um histórico e tem um valor intrínseco pregresso já, né? Mas também com o movimento de democratizar ainda mais o acesso. Né? Sim, eu acho que esse é o ponto, que ela estava uma Câmara meio assim, tímida, ela estava discreta, ela não aparecia, então, para ter ideia, ela não tinha nenhum site, então, nós falou, o básico hoje, a gente viver no mundo virtual é ter um site, então, começamos por aí, a gente estava no movimento de cadastrar mais árbitros, trazer pessoas também com titulação, na área jurídica é mais fácil isso, mas em outras também, áreas técnicas, isso é importante. E a ideia é difundir também a arbitragem através de cursos, a própria mediação também, que eu falei no começo, que é a técnica ali da autocomposição. Então a gente está nesse movimento e a gente está fazendo um esforço para aparecer e ser consultado e utilizado, essa é a ideia. Não em detrimento do judiciário, a ideia não é essa, a ideia é que a gente ocupe um espaço que o judiciário não consegue. O judiciário não consegue hoje entregar a tutela jurisdicional de uma forma rápida, com qualidade. A gente percebe que há uma deficiência disso. Hoje, o uso de inteligência artificial pela justiça, o uso de precedentes é uma forma de tentar passar o rodo. Né? Eu vou tentar colocar todo mundo na mesma régua. Falar, não é bem assim. A arbitragem ela é sob medida.
Então, eu vou ter é um trabalho que a gente está pregando isso, ele é humanizado. Apesar de ser uma câmara digital, ela tem uma pegada humanizada, ela tem pessoas, ela considera pessoas, isso é muito importante. Doutor Hernandes, eu queria novamente agradecer a sua participação aqui. A gente está à disposição para, com certeza, ter mais bate-papos como esse. Acho que é importante esse esclarecimento para nós, profissionais de advocacia, da consultoria tributária e de todos os demais ramos, exatamente para a gente ter esse entendimento. Novamente, externo meus agradecimentos a você. Ranieri, eu fico muito feliz com o convite, gostei muito da conversa e eu gostaria sempre de poder usar o espaço de vocês para difundir a arbitragem com todo vigor aí, se Deus quiser. Já está reconvidado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Pessoal, então foi isso. Hoje ficou claro que uma sociedade empresarial ela não se sustenta, né? Não só com boas ideias, né? Ou só com amizade, né? Ela precisa também de uma estrutura jurídica, né, contratos bem definidos, uma visão clara de longo prazo, como a gente colocou durante esse episódio. Se você conhece alguém que está vivendo essa situação, está passando por uma dissolução empresarial ou uma situação familiar ali que precisa de um certo planejamento ou está começando talvez um novo negócio com uma boa ideia, uma nova prestação de serviço que precisa conhecer esse conteúdo, manda para ela esse conteúdo, curte as nossas redes sociais, segue a gente, conversa conosco, nós queremos muito mais produzir conteúdos relevantes para vocês. Fiquem conosco, nós sempre vamos estar produzindo conteúdo interessante. Esperamos que essa temporada de Evotalk seja bem interessante, com convidados de excelência, para a gente conseguir trazer bons conteúdos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.